Gente, a gente está aqui no Papo Bom com Gente Boa e hoje está acontecendo um evento super legal no Rio de Janeiro, que é uma exposição de carros antigos. Você sabe, estou ao meu lado com uma pessoa feríssima que entende tudo de carro antigo, Henrique. Henrique, obrigada pela sua presença. Tá? Prazer. E assim, você estava me contando que esse carro tem um nome que se chama Marta Rocha, não é Marta Rodrigues, mas é Marta Rocha, por uma situação toda especial. Você pode contar pra gente? Claro, esse carro, ele é uma Chevrolet 1956 e por conta dessas formas que ela tem no capô, que você pode reparar aqui, um capô mais alto, ela levou, diria, exatamente, ela levou esse apelido porque a Miss Marta Rocha, brasileira, que perdeu a eleição de Miss Universo por ter umas medidas a mais. E aí, quando esse carro saiu, eles disseram, esse carro é mais ou menos a Marta Rocha. No bom português, tem a bunda da Marta Rocha. E aí ficou, e o carro, ele passou a ser chamado de Marta Rocha. Então, ela é uma Chevrolet 1956, e onde você chegar, todo mundo vai perguntar, é uma Marta Rocha? E por isso é uma Marta Rocha. Tá aqui ela. Esse é um exemplar restaurado, tá? Isso aqui é um pássaro que vinha de série nela. Então você vê que ela tem uma linha toda desenhada, bacana. Aqui a lateral dela é uma carroceria stepside, tá? Diferente das outras que tem a carroceria reta, ela tem uma carroceria abaloada para dentro. É um veículo muito representativo, tá? Para as picapes, é uma das picapes mais desejadas até hoje no mundo. E realmente é um carro lindo, como você pode ver. Qual o preço mais ou menos desse carro, você tem ideia? Olha, um carro desse, nesse estado, na casa aí de uns 110 mil reais. Tá? Eu pensei que era mais caro, sabia? Você consegue achar algumas ainda para restaurar, mas o custo de restauração é muito alto e acaba chegando nesse preço. Vale muito a pena você comprar um automóvel pronto como esse. Que são as três montadoras principais que a gente tinha na época, que é a Chevrolet, a Ford e a Chrysler, que fazia o Dodge. E no início da década de 70, eles passaram a fazer uma competição entre carros esportivos. Então a Chevrolet criou o Opala SS com motor 6 cilindros. Você pode ver que é um carro que tem uma linha super esportiva, tá vendo? Todos eles com duas portas, tá? A Ford criou o Maverick já com o motor V8, que é um motor muito forte. Esse carro ele saiu em cores exóticas, saiu amarelo com preto, saiu laranja com preto, saiu verde com preto, branco com preto. Então, muitos colecionadores têm toda a série dele. Sim. Ele saiu esse GT, que é o modelo esportivo, ele saiu de 73 a 77. Tá? Esse foi um carro muito famoso na época, era um carro muito desejado por ter muita potência de motor e ter esse aspecto esportivo que vocês estão vendo. Esse aqui? Já esse aqui é um Charger RT que competia diretamente, você pode observar que eles são de anos semelhantes, aquele ali é um 74 e esse aqui é um 73, e eles competiam na mesma linha da esportividade, do motor V8, carros de duas portas, esportivos para a época, e eram carros muito desejados. Como vocês podem ver, tem mil coisas interessantes aqui, tá, gente? Esse é um carmanguia de carroceria fechada. Foram fabricados 77 mil veículos com essa carroceria. Esse aqui é um conversível. Não, 77 mil. Esse aqui foram fabricados 177 automóveis somente. E esse aqui, por acaso, é o número 003. Todos eles são numerados. Do 001 ao 177, sendo que o de número 177 está guardado na fábrica da Volkswagen. Tá? Então é um carro muito desejado, com preço muito alto de mercado, porque ele tem essa carroceria aqui. Maravilhosa. Conversível, tá? E muito raro por terem sido fabricados apenas 177. Então é um carro que, quando surge no mercado à venda, ele é disputado a tapa pelos colecionadores, tá? Em função da baixa fabricação. Já esse aqui, que é o fechado, a gente teve uma alta produção, então a oferta é maior. Para você ter uma ideia, esse carro aqui
ele custa 1/3 do preço desse, tá? Apesar de serem semelhantes, um carro desse hoje na casa de 120 mil reais. Esse exemplar, como eu falei, é o 003, tá muito novo, muito bem restaurado, tá? E é um veículo belíssimo. As linhas da Carmanguia foram linhas premiadas mundialmente e é um automóvel de referência também da indústria nacional. Você sentiu que ele é apaixonado, né, gente? Além de saber tudo, ele é apaixonado. Eu tive um Carmanguia, o meu era o 67. Agora a gente vai falar sobre os Impalas e o consumo deles, né? Porque era bem... Exatamente. Aqui a gente tem 2 Impalas belíssimos, um 1960, o outro 1964, e são carros com uma motorização V8, são 8 cilindros, e são carros americanos, né, da indústria americana, que tem um consumo muito alto de combustível. Esse aqui você estava até contando pra gente que você pegou a estrada com seus primos. Isso, esse carro ele faz na estrada 4, 5 quilômetros com 1 litro. Então, assim, é um custo muito alto e no Brasil, na década de 70, a partir do ano de 76, a gente teve a crise do petróleo e os carros que eram feitos no Brasil com motor V8 entraram em desuso. Eles passaram a fazer carros com motor de 6 e 4 cilindros para que a gente tivesse uma economia e não tivesse um custo e um gasto tão alto de combustível na época da crise do petróleo. Tá? Mas são 2 exemplares belíssimos, como você pode ver. São automóveis até hoje muito desejados. Tá? Você vê que apesar desse aqui ser um 1960 e esse um 64, eles têm linhas muito parecidas, tá? Esse é mais grandalhão, você está vendo ali, tem o rabo de peixe, que era mais uma coisa característica do início da década de 60, e esse aqui é uma traseira mais sóbria, tá vendo ali? Mas é uma traseira mais sóbria, mas a frente é muito parecida. E o interior vermelho, esse carro é um carro extremamente confortável, câmbio automático, ele carrega confortavelmente 5 pessoas Quando ali. você dirige, te dá a sensação de poder? Não dá não. A gente que coleciona automóvel antigo, a gente tem a satisfação de estar andando mesmo com o carro. Eu especialmente gosto de botar os carros na rua, gosto de andar com todos eles. Não acho legal, a gente tem muitos colecionadores que guardam os carros e não dirigem. O meu barato é andar com os carros. Eu acho que a gente tem que fazer rodar, entendeu? Até para apresentar para as pessoas, esse é o grande barato da O Felipe, galera, aqui veio de São Paulo para me falar sobre Kombi. Então, Felipe, essa Kombi é de que época? Essa Kombi é uma 1969. Peraí, deixa eu passar pro teu lado. Ela é 1969, ela já é motor 1500 e ela é a versão luxo, então ela não é a que era destinada para trabalhar com carga, ela é mais para família, então tem um estofado diferente, tem frisa, um pouquinho mais luxuosa, pintura 2 tons. A Kombi chegou assim num momento também que teve uma coisa de produção, né? Como é que é isso, assim? Ela veio para cá, ela começou a ser produzida no Brasil como ela era montada no Brasil, na verdade, né? E aí depois ela começou a ser produzida no Brasil, eu só não sei precisar muito bem o ano, mas ela foi montada aqui primeiro, depois ela começou a ser produzida e foi o último país do mundo a produzir, né? Porque foi o último país que o Brasil, ano passado, retrasado, encerrou a produção da Kombi, que era o último país que produzia a Kombi no mundo, por questões de legislação, etc., de airbag, ABS. E agora, por ter sido um país que produziu a Kombi por muito tempo, muito mais que na Europa, por exemplo, tem muito país europeu que está importando Kombi do Brasil. Ai, que legal! É legal por um lado, eu acho, mas também é um pouco triste porque a gente está vendendo muita Kombi valiosa, das mais antigas, e a gente está perdendo um patrimônio nacional, né? Que carros brasileiros que são daqui, que são muito importantes, estão indo embora por meras questões econômicas e não estão respeitando a história, eu acho. Eu acho assim, aqui tem muita história hoje, né, para contar. Felipe, te agradeço. A gente agora vai falar sobre os franceses, tá? Você tem ideia da época? Sim, aqui tem 3 exemplares que são muito importantes para a indústria francesa, em especial a Citroën, que foi uma marca muito inovadora na Europa nos anos 50, 60. Primeiramente o 2CV, que foi um carro que foi criado antes da guerra, mas que com a guerra, a invasão dos nazistas na França, teve que ter a sua produção cancelada de início, depois a guerra retomou.
Esse é o modelo dos mais recentes, esse carro dos anos 70, já é um modelo mais luxuoso, mas o 2CV sempre foi um carro de camponês, muito barato, foi o Fusca da França. Esse aqui é um 2CV6 Clube, que é um pouquinho mais luxuoso, dos mais novos. Né? Aquele primeiro ali é um tração Van, o 11 Leger, que era... Mas bem luxuoso, né? Lembra aqueles filmes antigos, né? Era um carro de classe Gigante. média alta na França. Foi um carro também muito inovador pela suspensão, tinha o câmbio na frente do motor. Foi também um carro que vendeu milhares e centenas de unidades e foi para a África, para a Ásia, para os Estados Unidos. É um carro muito importante. E esse do meio aqui? Esse do meio é um Citroën DS da primeira geração, a mais antiga. Ele seria o segundo, né? É a evolução do 11. Esperavam que tivesse um motor mais diferente, mas acabou usando o mesmo motor. Mas a grande inovação desse carro é a suspensão hidropneumática, que é ajustada por óleo. Então ele tem ajuste de altura e é um carro que tem uma suspensão muito macia. E foram 3 grandes da Citroën, que foi dos franceses. Os franceses sempre foram muito inovadores, mas dentre os mais inovadores foi a Citroën que inovou muito na época. É apaixonante, né? Sim, são todos lindos, eu gosto de todos. Tá, obrigada, querido.